Resolvendo as questões teóricas de física do Enem 2025. Vamos lá. Essa primeira questão traz no texto que a mariposa ela é atraída pela luz, ela fica voando ali em volta. E aí fala que é transmitido calor para ela, da lâmpada até a mariposa. E pergunta qual o nome desse processo de transferência de calor. Bom, esse aqui era muito fácil. Você consegue ir também por eliminação. Reflexão não é, porque está vindo direto até a mariposa. Então sai da fonte luminosa, a lâmpada, até ela não está refletindo em nenhum outro lugar. Essa não é a principal característica, embora possa refletir em outros lugares do ambiente. Essa onda que vem diretamente até ela não é refletida. Refração também não está mudando de meio, está mantendo no mesmo meio ali, digamos, o meio atmosférico, aquele gás. Irradiação. Irradiação é a alternativa correta, porque irradiação é a transmissão de calor de uma onda eletromagnética. É assim que, por exemplo, chega a energia térmica do Sol até nós. Então vem uma energia luminosa convertida em energia térmica do Sol. É o mesmo processo do Sol até nós, da lâmpada até a mariposa. Dispersão também não é, porque é o processo de você... Dispersão é o fenômeno de você pegar uma luz branca ou uma luz policromática e aí depois que ela passa por um prisma ou algo com comportamento de prisma, ela se divide nas cores monocromáticas que aquele feixe ou aquele raio possui. E convecção, que é o processo de você transferir calor por meio de fluidos devido à diferença de temperatura, que caiu um exercício desse ano passado, também não é. Então esse aqui, irradiação, processo de transferência de calor por meio de uma onda eletromagnética à luz. Agora, esse exercício fala que câmeras fotográficas, talvez a nova geração nunca tenha visto isso, né? Mas isso era comum antigamente quando você tinha máquina fotográfica, depois ia revelar a foto. Saía com o olho vermelho às vezes. E aqui pergunta o porquê que isso acontecia. O que acontecia com a pupila? Pessoal, aí aqui traz a ideia de que isso acontece mais comumente à noite ou em lugares pouco iluminados. Por que isso acontece? Bom, porque vai chegar uma quantidade maior de fótons ali na retina da pupila da pessoa. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essa pupila dilate. Então, ao estar num ambiente mais escuro, quando você tira uma foto, você joga uma quantidade de fótons na pupila dessa pessoa. Isso faz o quê? Dilata. Por que vai dilatar? Bom, porque vai chegar mais luz até a retina. Então, assim, alternativa primeira A já está correta. Agora esse aqui, exercício 108, é um exercício extremamente fácil se você não caísse na pegadinha. Tinha que ler com cuidado e entender a ideia, né? Ele te fala que você tem um plano inclinado, você vai empurrar uma caixa, começando com uma força maior e depois você diminui a força. Só que o que ele pergunta é o gráfico da força de atrito. Veja só, a força de atrito depende de quem? Bom, a força de atrito depende do coeficiente de atrito e da normal. E a normal? A normal depende de quem? Bom, a normal, se eu estou na mesma direção e sentido do plano e do movimento, do corpo. Bom, a normal, se eu estou com o meu movimento na horizontal, a normal ela vai ter a mesma intensidade da força-peso. Mas se está inclinado, você tem que decompor. Mas de toda forma, mesmo com a decomposição, que você vai aplicar ali um seno ou cosseno, ela vai depender da massa e da gravidade, que é só uma decomposição da força-peso. Repara comigo. Coeficiente de atrito é o coeficiente entre. Coeficiente de atrito é o coeficiente entre a superfície em que você está empurrando o corpo e o corpo. É a rugosidade entre os dois. Olha, isso não vai mudar durante o plano inclinado. A massa do corpo também não vai mudar. E a gravidade é uma constante, a aceleração da gravidade a gente pode considerar constante, claro que ela vai variar para valores muito altos ou muito baixos, mas a nível do mar, em um certo intervalo no nível do mar, é o mesmo valor ali, 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então repara, coeficiente de atrito é constante, massa é constante, gravidade é constante, que faz a normal ser constante, portanto a força de atrito é constante, era uma pegadinha. A força que a pessoa está impondo sobre o bloco, ela vai variar, mas ele não te perguntou o gráfico dessa força. Ele te perguntou o gráfico da força de atrito. A força de atrito não varia durante o movimento se a superfície e o corpo são homogêneos e mantêm a mesma quantidade de massa. Portanto, tem que ser a alternativa C. Ela é constante, olha só, constante para todo o movimento. Passa o tempo e, devido ao coeficiente de atrito e a normal constantes, você tem uma força de atrito constante. Muito tranquilo também. Bom,
Esse exercício traz a ideia de uma lanterna e fala que os elétrons eles vão entrar aqui no ponto A, ser disparados no ponto A por esse filamento. Quando ele chegar em B, ele vai sofrer ação de um campo elétrico, que está descrito aqui na figura de baixo, em que você tem inicialmente nesse elétron carga negativa, uma velocidade horizontal para a direita, sujeito a um campo elétrico. Olha só que aqui ele está te dando o sentido das linhas de campo. Você tem que saber que as linhas de campo elétrico, elas têm o sentido de sai do positivo e aponta para o negativo. Ah, então uma vez que você sabe isso, eu já sei o que vai acontecer na interação, porque aqui é eletrostática básica. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então, quando eu olhar para o elétron, bom, o elétron é a carga fundamental negativa. Isso quer dizer que ele vai ser repelido pelo negativo, parte de cima, então vai empurrar ele para baixo, e vai ser atraído pela parte positiva dessa placa. Então, ele vai ser atraído para baixo. Fora que o elétron, embora tenha uma massa muito pequena, mas tem uma massa. Então, tudo que tem massa está sujeito à ação da gravidade. Então, mais a ação da gravidade, que é uma força vertical para baixo, vai empurrar esse elétron. Então, a interação com as placas e a polarização das placas, puxa ele para baixo, porque o elétron é negativo, e aqui eu vou ter o sentido positivo para baixo. Você tem que saber isso olhando as linhas de campo elétrico, que elas vão apontar do positivo para o negativo. Então, puxa para baixo a placa positiva, o elétron. Se fosse um próton, seria o contrário, né? Se a gente estivesse jogando aqui o núcleo, por exemplo, ele seria atraído para cima, porque o próton é positivo, e a placa tem polaridade negativa na parte de cima. No entanto, elétron com a positiva de baixo, puxa para baixo, mais ação da gravidade. Então, esse elétron vai ser puxado para baixo. Então ele é lançado aqui e depois jogado para baixo. Ele vai para a posição 2. Ele vai ser atraído para a posição 2 aqui dessa lanterna. Agora, esse outro aqui, fenômeno de ondulatório, esse aqui todo aluno meu tem que acertar, né? Porque a gente toda prova de ondulatório eu pergunto essa questão em ressonância, sobre ressonância. Dou um exemplo da taça, entre outros, uma ponte quebrando. E aí, o que acontece? Bom, para uma taça quebrar, uma pessoa cantar ou emitir um som, é porque todo o corpo tem uma frequência natural de oscilação. Quando você produz uma frequência a partir de uma fonte e essas frequências são iguais, o que acontece? Você gera um fenômeno de interação construtiva entre as duas ondas e quando elas são iguais, elas vão atingir o máximo de amplitude, o corpo começa a vibrar o máximo possível e aí ele rompe, que é a ideia de ressonância. E por que isso acontece? Como eu disse, por causa das frequências. Frequência natural de oscilação do corpo entra em sintonia construtiva com a frequência da fonte emissora, no caso, a frequência natural de oscilação do corpo seria da taça, e a frequência da fonte seria e a frequência da fonte seria produzida pela pessoa. As duas entram em sintonia construtiva, uma relação construtiva, gera máxima amplitude, aí ela quebra. Então, facinho também, hein? Para quem tem um conhecimento disso, ressonância e frequência. Ressonância por causa da frequência. Agora esse aqui, traz a ideia de um fogão de indução. Então você não vai colocar ali chama, você vai aquecer uma panela por meio de indução. E te pergunta por que isso aqui está acontecendo. Olha só, você tem que reparar que aqui você tem uma bobina. O que acontece na bobina? Você vai gerar um campo eletromagnético, então vai ter uma indução que vai ter uma indução eletromagnética, que vai causar o que, pessoal? Vai causar uma quantidade de energia que vai ser dissipada por efeito Joule. Aquilo ali vai aquecer e dissipar por efeito Joule. É onde você vai aquecer a sua panela. Tendo esse entendimento básico, você já consegue ir para as questões, para as alternativas e ver a alternativa correta. O uso do campo magnético variável tem a finalidade de imantar o material? Não. Movimentar os átomos de ferro concentrados? Também não. Emitir radiação eletromagnética aquecendo a panela? Não, eu estou numa bobina. Induzir corrente elétrica na parte inferior da panela? Sim, aquecendo-a por efeito Joule. O que vai acontecer, pessoal? Potência é tensão vezes corrente. Se eu tenho corrente elétrica, eu vou ter potência. Então, se eu tenho potência, eu vou ter uma quantidade de energia em um certo tempo. Então, por efeito Joule, eu estarei dissipando essa energia elétrica eletromagnética em energia térmica. É o efeito Joule, o que aquece a panela. Também bem tranquilo.